primeiro temos que saber que deficiência tem. O que esperar daquele tipo de deficiência? A partir daí, fazer um projeto para o que nós queremos e podemos trabalhar com aquela criança. Quando ela não responde, quando temos sinais de alerta, quando vemos muitas vezes até a mãe maltratar essa criança, ou sempre é a avó que está lá, nunca é a mãe. Nós já estamos aí, já falei vários sinais, certo? Que vão além de eu examinar o corpinho dessa criança. Normalmente, quando falamos de violência, pensamos na sexual, mas não é só essa. Em 20% dos casos temos sexual, mas temos 80% das outras, inclusive a psíquica, quando essa criança é tratada como o resto dessa família. É a que não come na mesma mesa, é a que não passeia o mesmo passeio, é a que não tem a mãe na reunião de pais, enquanto que a mãe vai para a reunião de pais das outras. Nós vamos juntando, né, esses sinais e sintomas, vamos pedir ajuda. Se é da saúde, pedir ajuda para ver como ela está na escola, se está na escola, pedir ajuda para quem é da saúde. E vamos notificar. A partir da notificação, serão feitas outras investigações, se bem que o diagnóstico é nosso. Então, não é o conselheiro, não é um juiz que vai fazer esse diagnóstico. Ele pode encaminhar para outras avaliações, mas não apenas o diagnóstico, mas como tratar essa família doente. Temos que notificar, sim, frente a toda suspeita de violência. Eu só queria complementar, acho que você já falou brilhantemente sobre isso, mas quando a gente fala sobre inclusão de pessoas com deficiência, a gente normaliza o fato de outras pessoas falarem por elas. Então, as pessoas com deficiência dificilmente são consultadas sobre... Pode ser por situações mais graves como essa, pode ser por situações mais simples, do tipo, o que você gosta e o que você quer fazer agora. Então, o quanto que a gente, dentro do nosso papel, seja ele médico ou não, o quanto que a gente pode dar mais voz e vez para essas pessoas. O quanto a gente pode estimular que essas pessoas, sobretudo as com deficiência, possam se expressar dentro da sua particularidade. Mesmo aquelas crianças que não oralizam, elas podem se expressar. Não é só pela oralidade que a gente conta coisas. Pelo gestual, pelo olhar, pela expressão, pelo comportamento. Comportamentos agressivos dizem muitas coisas, muito mais do que um depoimento. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês também é de que forma que a gente pode dar mais voz para essas crianças, independentemente dessas situações de violência. Eu queria complementar um pouco, assim, se tem que as crianças com déficit intelectual, elas são vítimas muito mais frágeis do abuso sexual. Por que elas são vítimas muito mais frágeis, mesmo quando eu tenho um déficit intelectual que não é gravíssimo, que não é o grave que impede até ela saber do certo e do errado? O que a gente tem, e vocês precisam observar isso, numa evolução de desenvolvimento de uma criança que tem alguma deficiência, é uma infantilização muito grande. Não só a infantilização, a manutenção dessa criança como um bebê, assexuado, tanto que é difícil que você veja crianças com deficiência, assim, com a vestimenta, com mesmo quando elas entram na adolescência. E até mesmo por medo desses pais do que é essa sexualidade que vai aparecer. Não vai adiantar eles pôr moletom largo, né, aquelas calças largas, que o seio da menininha vai aparecer. Né? Os hormônios também. E com os hormônios, quando não se trata, não se ensina a sexualidade nem nas escolas, o que nós temos? Uma criança totalmente frágil. Eu posso ter uma menina de 16, 17 anos que ainda está naquela fase dos 3, 4 anos que se baixar a calcinha para ver como é que o menino baixa a calcinha e ele baixa a cueca para mostrar que ele tem um pênis, eles podem estar fazendo isso aos 16, 17 ou aos 20. Então, como interpretar isso? Mas, se alguém ensinasse para ela que o corpo dela é para ser protegido, né, e que existem partes do corpo que não se mostra,
né, em público e tudo mais, e se os pais pudessem ver, e também os professores, que ali eu tenho um ser em desenvolvimento, com alguns prejuízos em algumas áreas, muitos compensáveis, mas que é um menino ou uma menina, que vai ser um adolescente, homem ou mulher, com toda a expressão da sua sexualidade, que, se ignorada, passa a ser uma arma ainda mais forte para aquele abusador ou abusadora. Bom, vamos encerrar. Agradeço a presença e a participação de todos e, principalmente, parabenizar vocês duas pelas maravilhosas apresentações. Obrigada. Então, agradecemos a presença de todas que fizeram parte desta mesa e convidamos para que tomem assento na plateia. Convidamos para compor a próxima mesa, cujo tema é Mães Abusadas, Filhas Abusadas, senhora Sandra Heloísa Paulino, palestrante desta mesa, e o Dr. Sérgio Antônio Sarrubo, que fará a coordenação dessa mesa de debates. Passo, então, a palavra ao Dr. Sérgio para a coordenação desta mesa. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da Sociedade Pediatria de São Paulo, a comissão organizadora, nesse evento, efetivamente, que é uma coisa que me traz um carinho muito grande, visto que há 13 anos atrás eu estava no CONDECA, no Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, quando houve a oportunidade do lançamento desse fórum. E vejo com muita alegria, no 13º ano, e espero que haja continuidade. Parabéns à comissão organizadora. E eu começaria uma breve reflexão. Sandra, muitas das políticas públicas hoje são voltadas à criança. E muitas vezes vemos que as mães, na situação de mães, de filhas, muitas vezes ficam esquecidas dessas políticas. Eu creio que talvez esse seja o tema principal, no qual você vai explanar. O desafio é esse. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou descer, eu vou falar embaixo, primeiro para acordar, né? Porque sábado à tarde o pessoal já está meio cansado, está meio querendo dormir. Então, eu vou descer, e porque eu também acho que sou hiperativa, não consigo falar parada no local. Já vou descer e respondo para os alunos. Ok. Então, boa tarde a todos, a todas que estão aqui no sábado, o dia inteiro para discutir essa questão. Queria agradecer pelo convite e dizer que é fundamental a gente estar aqui, né? A gente olha a sala, assim, olhando as carinhas, dizer, poxa, as pessoas poderiam estar nesse sábado fazendo outra coisa, mas estão aqui. Que bom que tem gente discutindo a infância, que bom que tem gente discutindo acidentes, que bom que tem gente discutindo violência, né? E violação de direitos contra a infância. E aí a pergunta feita, as políticas são destinadas à infância, né? Criança que sofreu violência, a gente vai e atende a criança. E a mãe? E essa mulher? Né? A gente retira a criança como se ela fosse um adendo, como se ela não existisse dentro de uma família. E aí o que eu vou discutir com vocês um pouquinho hoje, de mães abusadas, filhas abusadas, vem da minha própria experiência profissional, de trabalho de 20 anos, como assistente social na área da saúde, com crianças em situação de violência. A gente insistia muito lá no programa em não chamar as crianças de vítima, não desqualificando a situação pelas quais elas passavam, mas entendendo que essas crianças não eram só vítimas. Elas passavam por uma situação,
E a nossa ideia, o nosso ideal enquanto trabalho era que elas não se cristalizassem na condição de vítimas. Por isso, em situação de violência, né? É uma questão transitória. E as mães? Né? A gente sempre se perguntava, poxa, essas crianças passaram por violência, mas elas não são sozinhas. Elas vivem no núcleo familiar, elas têm relações, têm irmãos, e os programas são destinados, como a pergunta é feita, são destinados à criança, como se essas famílias não tivessem uma interação direta com essas crianças. Ou quando as famílias são trazidas, ou as mães são trazidas para a escuta, é muito na culpabilização dessas mulheres. Quem são essas mulheres, né? Então, a nossa experiência de atendimento nos permitiu entrar em contato com mães de crianças que eram abusadas sexualmente, porque o nosso programa só atendia abuso sexual. Estou falando no passado, né, Theo? Porque a gente deixou de existir. Foi um programa da USP que durou 20 anos, que era um programa que só atendia crianças e adolescentes em situação de abuso sexual e que, por ausência de verba, o programa fechou. Então, a gente viveu 20 anos atendendo meninas abusadas, crianças abusadas, meninos abusados, que meninos também são, e depois esse programa encerrou. Mas a gente ficou com essa experiência e com esse desejo de continuar pensando nas questões pertinentes à violência. Então, quem são essas mulheres? Pode passar, por favor. O PAVAS era o Programa de Atenção à Violência Sexual, né? Violência e Abuso Sexual. Nós tínhamos 300 casos à época e 75 mulheres, ao longo dos atendimentos, começaram a me relatar que também sofreram abuso sexual. E com cenas, inclusive, muito próximas às cenas que as filhas traziam para a gente nos atendimentos. Então, as questões começaram a ferver, né? Por que essas mulheres também relatam abuso sexual? O que acontece que esse abuso reatualiza na vida dessas mulheres? É aleatório? É dedo podre? É azar? O que acontece que mulheres revelam que sofreram abuso sexual ao trazerem suas filhas que sofreram abuso sexual? E aí tem algumas falas comuns dessas mulheres. Pode passar. As falas mais recorrentes. Eu procurei esquecer isso a vida inteira. Né? Essas mães me relatando quando iam falar do abuso sexual das filhas. Né? Então, quando a gente faz esse ato, atende a criança, mas não tem a escuta para essa mulher, em que momento que ela pode falar desse abuso sofrido? Como que ela pode olhar hoje para o abuso da filha se a cicatriz dela não foi cicatrizada ainda, né? Se a dor dela ainda está aberta? Então, algumas falas que vinham, eu procurei esquecer isso a vida inteira. E outras falam, eu nunca contei isso para ninguém. É tão forte que elas não falavam nem o nome. É isso. O isso é o abuso. O quanto isso, esse fantasma chamado de isso, acompanha a vida dessas mulheres e ele é reatualizado quando elas se deparam com o abuso sexual sofrido agora pelas suas filhas. Pode passar. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado em 2000 concluí em 2002, em cima disso, né, de mulheres abusadas e filhas abusadas. Então, eu falava da questão da transgeracionalidade do abuso sexual. E um sujeito em especial, uma mãe em especial, me trouxe essa fala. E, a partir dessa fala, eu pensei, não, preciso pesquisar isso. Preciso entender isso em profundidade, que uma fala como essa é muito pesada. Né? Então, ela dizia assim, a única herança que estou deixando para minha filha é a mesma dor que eu venho sentindo a vida inteira. É a marca do azar de ter um pai que te viu como mulher e não como filha. O pior é que eu não consegui evitar. Ela vai me culpar por isso. Assim como eu culpei, e ainda culpa minha mãe. Ela nunca vai me perdoar. Então, isso foi muito forte, ouvir essa mulher trazer esse relato em meio a muito sofrimento, a muita dor, de dizer assim, eu não deixo mais nada, eu só deixo isso como marca, eu só deixo isso como legado, essa é a minha herança. Então, como dar conta de uma mulher que, em meio a tanto sofrimento, ou a essa dimensão, porque ela vai resgatar a sua própria vivência, de dizer, minha mãe não fez nada, ou minha mãe deixou que eu fosse abusada. E agora eu deixei com que minha filha fosse abusada. Então, o quanto isso incomodava essa mulher e quanto isso causava sofrimento. Pode passar. Então, a partir disso, só para a gente entender um pouquinho, a gente está falando basicamente de relações incestuosas, né? De mulheres que foram abusadas e suas filhas que foram abusadas. Daquelas 75 mulheres, eram 75 casos de mulheres que tiveram relações que foram abusadas pelos seus pais ou padrastos e tiveram suas filhas abusadas. Então, é um número significativo. Né? Não dá para a gente dizer assim, é pouco, de 300 é muito. E foram aquelas que tiveram a condição de entrar em contato com o isso.
eu entendia que ali tinha muito mais mulheres que não entraram em contato com isso, porque ainda não estavam em condições de olhar para essa questão. Mas se a gente não entender quem é a mulher que está por trás da criança, a gente muitas vezes não consegue atender a criança, porque é ela que vai trazer essa criança para atendimento. Majoritariamente são as mães que acompanham os filhos, ou são as avós que acompanham os netos, né? Então, sempre essa figura feminina, dentro da divisão sexual do trabalho, a mulher cabe esse cuidado, então ela que acaba levando as crianças para o atendimento. E se a gente não conseguir dar continência a essa mulher, a gente não tem acesso a essas dores. E com o excesso de dor, ela não consegue nem olhar muitas vezes para o seu próprio filho, porque a dor dela está ali, está latente. Tinha mães que diziam para mim, Sandra, isso aqui dói. Cada vez que eu passo por essa porta para trazer a minha filha, eu lembro do meu abuso. Isso dói de uma forma absurda, eu não quero estar aqui. Só que, ao mesmo tempo, ela precisava estar lá, porque a filha dela precisava ser olhada, né? E os programas a gente não tinha previsto que a gente iria ouvir a dor da mãe nesse sentido. Acho que foi a vivência que foi trazendo para a gente essa possibilidade de ir moldando o serviço, que a gente tinha essa possibilidade, essa liberdade também, por ser um serviço dentro de uma unidade escola, diferente do que a gente tem hoje, que tem número, metas para bater, a gente tinha uma liberdade de criar. Então, a gente falou, não, vamos ouvir essas mães, vamos criar espaços específicos para entender que essa violência do presente está lá atrás, começa no passado dessas mulheres. Então, só para a gente entender o que é o incesto, né? Então, pegando o Perolélio, significa sacrilégio e está ligado a uma dimensão muito imoral. A gente fala das relações incestuosas, não necessariamente estou falando de abuso, ainda estou falando de incesto, né? E o que é o incesto? É uma relação marital ou sexual com parentes próximos. Quando que o incesto em relação às crianças se torna um problema? Quando ele vem atrelado ao abuso. E aí a gente vai falar do abuso sexual incestuoso. Pode passar. Então, a gente tem, costumeiramente na literatura, a gente ouve falar ou de abuso sexual intrafamiliar ou de abuso sexual incestuoso. Para algumas correntes teóricas, tem uma diferença. Tem uma corrente teórica que entende que, quando eu falo do abuso sexual incestuoso, ele está pautado em cima só de uma relação de consanguinidade. Portanto, pai, padrasto, pai, mãe, avô, tio, tem que ter uma relação de consanguinidade. Já tem uma outra corrente que vai dizer que o abuso sexual pode ser intrafamiliar, pode passar? E, por intrafamiliar, a gente pegaria tanto a relação de consanguinidade quanto a relação por afinidade. Afinidade seria pai, padrasto, madrasta, pai do padrasto, então, outras pessoas que têm uma relação de responsabilidade, de afinidade direta com essa criança, mas não necessariamente uma relação consanguínea. E ele se torna abuso sexual pelo fato dele acontecer mediante o uso da sedução, da ameaça, da força. Então, o incesto em si, ele não é o problema. Ele se torna um problema quando a gente fala de relações abusivas. Se eu decidisse namorar com meu pai, vocês poderiam me internar, porque eu deveria estar meio louca, mas não seria um problema. Agora, se ele me pegasse à força, a gente estaria falando de uma relação, de uma violência sexual, mas essa relação incestuosa, moralmente, não seria aceito, mas legalmente não teria grandes questões, até porque não é proibido por lei, não é um crime eu me apaixonar pelo meu pai. Moralmente, a gente entende que isso seria inadmissível. Pode passar. E aí vamos chegar na questão da repetição, que é o incômodo, né, que mobilizou para pensar. Por que essas histórias se repetem? Lembra que as duas falas iniciais, que não era que elas não desejavam que isso acontecesse? Então, por que isso volta? Eu nunca falei disso, são as falas que, costumeiramente, a gente ouve. Então, para a gente pensar a repetição, nem tudo que foi transmitido pode ser ressignificado pelas novas gerações. As mudanças que se processam no campo da subjetividade não são perceptíveis de forma imediata e não ocorrem com a mesma velocidade que aquelas percebidas no plano objetivo, o que compõe uma nova teia de relações marcadas pela ambiguidade, tentativa de ruptura do abuso sexual incestuoso versus reedição. A fala dessas mulheres: eu não queria que isso acontecesse. O que acontecia? O abuso. Então, tem uma contradição. Eu não desejo, né, diretamente que isso aconteça, mas ele volta e ele é atualizado na minha vida. Então, o fato... Eu fui uma vez para uma palestra no Núcleo de Psicanálise no SEDES, eu saí muito perturbada, porque
o professor disse assim, o fato de querer mudar não significa capacidade de conseguir. Que acho que é um pouco isso que a gente precisa olhar. Não significa que essas famílias, essas mães, não tentem mudar. Mas, assim, existe capacidade de sozinha dar conta? A tentativa está posta ali, né? Elas diziam, não queria. Mas o que acontece é que elas não conseguem proibir ou coibir a existência desse abuso sexual de novo na vida dessas mulheres. E que vem com um peso muito grande, né? Então, o fato de que aquilo que não foi ressignificado, ele volta, é como se fosse nas falas dela, Sandra, parece uma maldição. Eu achei que isso tivesse ficado lá atrás, e quando eu me dou conta, olha aqui de novo. Aí eu tenho que me deparar com isso. E uma das perguntas que eu sempre dizia para essas mulheres era: o que vocês esperam agora, nesse momento desse serviço? A gente quer esquecer. Né? Então, primeiro ponto, não se esquece um abuso sexual. Eu preciso elaborar esse abuso, mas esquecer eu não esqueço. Dizia sempre para elas assim, o que a gente precisa lidar? Né? Assim, todo mundo na vida tem uma cicatriz. Então, eu olho para a cicatriz, eu sei exatamente como que eu consegui essa cicatriz. Aliás, estou com uma enorme aqui, de 6 meses do primeiro semestre de ruptura de tendão. Eu olho para ela e falo, nossa, eu sei exatamente como eu ganhei essa cicatriz, mas ela não pode ficar doendo eternamente. Então, ela vai ser uma marca, vai fazer parte da minha identidade. O abuso sexual na vida dessas mulheres, quando elas dizem, eu tentei esquecer, eu joguei isso para qualquer lugar. Mas eu preciso pegar isso como uma marca, sim, da minha vida, faz parte da minha identidade. Passei por um abuso. E o que eu faço com isso? Né? Então, por que a gente é tão importante falar disso? Porque eu preciso falar, preciso elaborar, preciso entrar em contato, porque colocar debaixo do tapete não adianta. Porque volta com uma força tão grande, que é o que aconteceu com essas mulheres, que volta na próxima geração. Eu preciso dar conta disso, preciso olhar para isso, que aparece o tempo todo nessas falas. Pode passar. Pode passar? Então, para a gente entender um pouquinho essa questão das heranças, que elas são psíquicas. Eu sou assistente social, mas eu fui buscar em outras referências para poder entender como que essa dinâmica acontece. Tá? Então, a transmissão psíquica ela ocorre entre gerações. Né? Então, estou falando da transmissão sem ser uma transmissão pesada, vamos pensar assim. Qualquer transmissão psíquica acontece de geração para geração. Eu vou pegar um exemplo bem prático de uma transmissão que não foi, para a gente entender assim, o que não é feito necessariamente na frente da pessoa, mas que vai passando, hábitos, costumes, isso fazem parte, inclusive, dessa transmissão psíquica. Eu tenho uma filha, que quando era bebezinha, e eu tenho um companheiro, que tinha mania de pegar migalhinha de pão, isso me deixava muito irritada, porque eu falava, o prato está cheio, a migalhinha, que eu do lado pegava a migalhinha de pão e punha na boca, aquilo me causava uma irritação absurda. E eu sempre falava, para que você está pegando essa migalha? Ele falava, porque o mais gostoso é pegar essa migalhinha. Ok, para mim era algo assim, que eu não suportava. Eis que nossa filha, bebê, está lá comendo a papinha, me cai um tequinho de cenoura. Ela está aprendendo a fazer um movimento de pinça. O que ela faz? Ela vai na cenourinha e pega a cenoura. Eu falei, não, maldição. A minha filha herdou, e ela nunca viu ele fazer isso, ela vai lá e pega. Eu falei, não pode ser, como ela herdou aquilo que mais me incomoda. Então, eu estou pegando um exemplo simples para dizer do simples ao complexo. O quanto a gente, muitas vezes, capta coisas, quem chega no grupo, capta coisas que nem sabe que está captando. Não é uma escolha do sujeito. Está posto no grupo. Né? Vou ter que correr um pouquinho agora. Pode passar. Então, transmite-se, a Caes vai dizer que transmite-se as vivências psíquicas dos que nos antecederam geracionalmente, a partir, evidentemente, dos nossos pais. Né? E aí, o que é o transgeracional? O transgeracional é aquilo que me foi transmitido, mas que não foi devidamente elaborado. Geralmente está ligado a situações traumáticas. Passei por algo que me pegou de alguma forma, e aí vamos retomar a fala das mulheres, eu queria esquecer, então eu jogo aquilo para o lado, não olho, não mexo, não lido, mas aquilo vai voltar em algum momento porque ele não foi elaborado. Então, a fala dessas mulheres, eu queria esquecer, eu queria evitar. Sempre disse para minha filha, desde pequenininha, eu nunca deixei minha filha com meu companheiro. Só que, quando ela arruma um trabalho à noite, aquela mulher que faz aquela primeira fala, ela me traz o tempo todo. Eu nunca deixei meu marido pegar a minha filha no colo. Sempre que pegava, era com a minha fiscalização. E aí, o que ela faz? Ela arruma um trabalho à noite, e com quem que essa menina fica?
com o companheiro. Então, é como se a gente desse brechas. A gente não quer que aconteça, mas dá algumas brechas, que é nas brechas que vai acontecer a atualização da violência. Pode passar. Então, quais são os elementos que favorecem essa repetição? A comunicação, a gente se comunica o tempo todo, seja verbalmente, seja pelo corpo. Então, comunicações que ficam muito intensas. Não deixa seu pai chegar perto, não deixa isso, não deixa aquilo, porque era um dos perfis das mulheres. Ela pode levar à revitimização, a um novo abuso, ou a comunicação indireta, dessa proibição desse corpo, de contato com esse corpo. A relação de gênero, que é o lugar que a mulher ocupa na sociedade, ela reproduz esse lugar, muitas vezes, de subalternidade dentro da relação familiar. Pode passar. E as relações familiares, entendendo que a família ela se organiza dentro de uma própria organização, então toda família tem estrutura. Quando a gente muitas vezes assim, a família está desestruturada, pelo contrário, a família está extremamente estruturada em cima da sua própria organização. Nós que não temos autorização para entrar nessa estrutura. Agora, quando a gente consegue decodificar a organização dessa família, e precisamos entender essa organização, aí eu consigo estabelecer um diálogo. Toda família consegue estabelecer. Basta vocês verem nas reuniões de vocês, familiares, como a gente tem código, como você olha para o irmão, você pisca, o irmão já sabe o que é, você dá um sorriso, o irmão já sabe o que você viu, já olha para a direção correta. Você está com a sua irmã, você faz um olharzinho para ela assim, ela já sabe para que lado que ela tem que olhar, porque alguma coisa você já viu. Ou seja, as famílias se organizam em códigos, em sinais, em cultura, em símbolos e significados. E isso só tem dentro da família. E a gente, como profissional, não tem acesso diretamente a isso. A gente precisa cavar, conquistar esse acesso para entender como essa família se organiza. Pode passar. Então, alguns elementos importantes para a gente entender as reações da mulher diante dessa repetição. Né? Vivi isso na minha vida, aconteceu de novo. Quais são os elementos que são importantes? O silenciamento. Eu nunca disse sobre isso para ninguém. Aí é o momento da ruptura do silenciamento. Ela precisa contar, porque a dor está latente e ela vai ter que partilhar isso com alguém. Mas o profissional tem escuta pro isso, né? O medo de ser julgada, o medo de ser odiada, como essa mãe colocou. Eu odiei minha mãe porque ela não me protegeu. E o medo de ser odiada pela minha filha por eu não ter protegida. E o medo do julgamento, né? Porque a gente fala, a mulher tem um lugar na divisão sexual do trabalho, que é cuidar de seus filhos, não cuidou porque foi abusada, que é escolher bem seu companheiro, porque nos ensinam a escolher nosso príncipe encantado, escolher um príncipe que veio com defeito, que abusou da filha dela. E o terceiro ponto, que é o fatal, ela deixou de ser sexualmente interessante e perdeu para uma criança de 4 anos, perdeu para a filha dela que está ganhando seios. Então, são 3 pontos negativos que essa mulher tem que se dar conta e que é muito difícil. Olhar para o companheiro, uma pessoa que ela construiu uma história de vida, e se dar conta que esse companheiro abusou sexualmente da sua filha. Já estou encerrando. A dúvida, será que aconteceu mesmo? Eu não vi, não tem marca física. A gente sabe que a maior parte dos abusos sexuais incestuosos não deixa marca física. Então, será que aconteceu? Será que o homem que eu escolhi como companheiro de uma vida mexeu com a minha filha, ou mexeu com a nossa filha? Então, essa dúvida paira o tempo todo. A raiva é de si e raiva do outro, que as mães relatam. Poxa, ela roubou o meu companheiro. Né? Entre a rivalidade, entre uma série de coisas. E quando ela vai discutir desse roubar o companheiro, se a gente não tiver escuta para que essa raiva venha, ou só julgar essa mulher que ela deveria ter escolhido a filha ao acreditar no marido, a gente já estabeleceu um distanciamento dessa mulher. E aí não tem escuta. Se não tem escuta, não tem transformação. E a negação. Eu não posso aceitar que eu errei tanto assim. Então, eu nego esse abuso, que já que não tem prova, que já que não me traz elementos concretos, eu vou negar esse abuso. E se eu não entender que essa mulher pode ter todos esses movimentos, eu não consigo atender mulheres e, portanto, eu não consigo atender as crianças e adolescentes dessas mulheres, porque elas não chegarão no serviço. Então, respondendo à pergunta inicial, se a gente não pensar políticas públicas que prevejam atendimento da família como um todo e continuar pincelando, retirando criança e fazendo números com crianças e não contabilizando que é uma dinâmica familiar, a gente não vai avançar nas abordagens e na intervenção efetiva em relação às famílias que ocorrem o abuso sexual incestuoso. Eu paro por aqui, porque já estourei o tempo. Obrigada.
Então, agradecemos a presença de todos que fizeram parte dessa mesa. Convidamos para que tomem assento na plateia. Nesse momento, nós faremos uma pausa para um coffee, uma pausa rápida para esticar o corpo, tomar um café. Pedimos a todos que retornem às 15 horas em ponto para darmos continuidade a esse evento.